Very special day for us fathers. As crianças vão passar ali, né? Kids can go to Salinha. Vamos orar pelas crianças? Let's pray. Já foi. Já foi? Enquanto isso a gente respira. Aleluia. Melissa? Melissa? Tá chique demais, né? Muito linda. Aleluia. Ana Júlia, vem cá orar pelas crianças. Amém. Amém, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por essas crianças que o Senhor confiou a nós. Nós te pedimos, Pai, para que o Senhor abençoe elas, o caminho delas, que o Senhor possa ser o centro, Pai, na vida dessas crianças, que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria para ensiná-las no caminho do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Jó, irmãos. Open your Bible to Job. Jó capítulo 1. Job chapter 1. E eu queria falar um pouco sobre um homem que nos ensina sobre paternidade, I wanted to talk about the man that taught us a lot about being a parent, sobre como ser um pai melhor. about how to be a better father. Porque eu sei, irmãos, Because I know que aqui nesse culto hoje that here in the service, tem várias pessoas que têm um coração ferido com relação ao pai. there's a lot of people who have afflictions in their heart with relationships with their father. Mas o que eu quero compartilhar aqui hoje But what I want to share today é para que tudo que você recebeu e que te feriu, is that everything that hurt you, everything that you've received, você não compartilhe para a sua próxima that geração. you may not pass it on to your children. E o nosso desafio And I want to challenge you é ser um pai homem to be a masculine father e não trazer para a vida dos nossos filhos and not to bring to the lives of our children aquilo que são as marcas que a gente carregou na nossa the infância marks that we carried in our own childhood e que nos fez mal. and that hurt us. Deus quer curar a gente aqui hoje, amém? God wants to heal us today, amen? Não importa o tamanho da ferida, It doesn't matter the size of the hurt. não importa a marca que It doesn't matter about the mark that was left você recebeu durante a sua paternidade. or the trauma that you received in your childhood. Não importa os erros, It doesn't matter the mistakes. o que importa é que você tem um pai perfeito What matters is that you have a perfect father e que te ama tanto. that loves you so much E o amor dele é poderoso demais. and that his love is so powerful. E esse é o verdadeiro amor perfeito. And this is the true love. Amém? Amen? Jó, capítulo 1, versículo 1. Job 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e
amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. In the land of Uz there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. His sons used to hold feasts in their homes on their birthdays, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. When a period of fasting had run its course, Job would make arrangements for them to be purified. Early in the morning he would sacrifice a burnt offering for them each day, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma Bow vez. your head, let's pray. Pai, nós estamos aqui na Tua presença e Tu és o nosso Pai, um Pai perfeito, o Pai que deu o único Filho em amor a nós para que a gente pudesse ter vida, vida eterna, vida abundante. Nós estamos aqui diante da Tua Palavra, Pai, e a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é cura para a nossa alma, ela é sustento para a nossa vida, ela é providência de direção para o nosso caminhar. E a minha oração nessa manhã, Pai, é que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos visite com a Tua glória, com a Tua presença, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus nós oramos, que o Senhor fale conosco, ó Pai, e que se hoje, atentamente, nós ouvirmos a Tua voz, que o nosso coração não se endureça, mas que estejamos dispostos a Te obedecer, a dizer sim, a dizer amém, porque muito mais do que conhecer a Tua Palavra, Pai, nós queremos colocar a Tua Palavra como vida para a nossa vida, no nome de Jesus, como a luz que brilha e que mostra o caminho para nós prosseguirmos, para nós continuarmos, em nome de Jesus. Lord, my Father God, thank you for allowing us to gather here, Lord. I pray in the mighty name of Jesus, Holy Spirit, that you may allow us to feel your tangible presence here today. That you may open our hearts and our minds to be able to understand what is going to be preached this morning, God. That we may understand the calling of being a parent, God, and how we can learn not to pass it on to our children, God. That we may first seek your kingdom, and Lord, we know everything else will follow, God. So thank you for everything. In the mighty name of Jesus, I pray. Aleluia, aleluia. Eu li o livro de Jó poucas vezes na minha vida. I've read the book of Job a few times in my life. E eu posso te falar que particularmente eu não gosto nem de ler. And I can say that I don't even really like to read it that much. Porque de verdade eu não estaria assim, Because eu não teria a fé que esse homem teve para continuar caminhando com Deus. truthfully, I wouldn't have the level of faith that Job had to continue my walk with E God. eu creio que eu não suportaria nem uns 20% do que esse homem suportou na sua And caminhada. I believe that I probably wouldn't even be able to handle 20% of what this man handled. Jó foi um homem muito provado por Deus. Job was someone who was very tested by E God. todos conhecem a história de Jó. And almost everyone knows the story of Job. E sabem que foi uma história muito difícil. You know that it was a very difficult story. Um homem que foi provado em todas, no mínimo 5 áreas da sua vida e A sim. man that was tested in every single area of his life. E eu creio que são as principais áreas da vida de um homem. And I believe that it's the principal areas of man. Ele foi provado na área financeira, He was tested in his foi financial life. provado na sua fé, He was tested in his faith. ele foi provado na área da sua família, He was tested in his family, com os filhos, with esposa. his wife and children. Deus tirou tudo desse homem. God took everything away from him. Mas uma coisa, But one thing esse homem deixou de legado para nós. this man left very clear for us De um homem que criou os is filhos, that as a man who created children, que ensinou os filhos. that taught children, Jó era um homem muito rico, irmão. Job was someone that was very rich. Jó era o homem mais rico da sua época. Job was one of the richest people in his time. Ele tinha muita riqueza. He had a lot of riches. Ele tinha muitas coisas. He had a lot of things. Mas o principal que ele tinha But the principle of the thing that he era a sua had fé em Deus. was his faith in God. Jó era um homem temente a Deus. Job was someone that feared the Lord. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus The Bible says that Job was someone blameless, upright, and feared God, e que se desviava do mal. and that shunned evil. E eu quero trazer essa palavra no seu coração hoje, I want to pai. bring this word to your heart today. E para você que será pai,
And for you that will become a Para father. vocês jovens que terão filhos. For you youth that will have a child. E eu quero declarar e profetizar uma palavra sobre a sua I want to vida. declare and prophesy a word over your life. Que os erros que os seus pais tiveram com vocês That the mistakes that your parents have não with serão you transmitidos na vida dos seus filhos. will not be passed down to your children. Eu profetizo em nome de Jesus que a Aleluia. I criação dos prophesy seus in the name of filhos Jesus that Aleluia. your creation of children será diferente. will be different. E que as marcas que um dia o seu pai, That the como marks homem, that your father left as a passivo de erro, through his mistakes, produziu na sua vida, the things that were produced você by não vai it, produzir na vida dos seus filhos. I prophesy they will not be passed down E to eu quero your kids. profetizar que você é um homem de Deus. And I want to prophesy that you are a man of Que God, a sua família, because your que a family criação dos seus filhos vai ser diferente. and the creation of your children will be Jó different. era um homem reto, Job was someone that was upright, íntegro, blameless, temente a who Deus feared God, e que se desviava do mal. and that shunned evil. E esse foi o maior legado que ele podia dar para sua família. And this was the best thing that he could have given to his family. Irmãos, pais, nós, Parents, não adianta a gente ter a maior riqueza do it mundo. doesn't matter for you to be the richest man in the Não world. adianta a gente ter os maiores bens do It doesn't matter mundo if you have the most blessings. se a gente não é presente na vida dos nossos If filhos. you are not present in your E se a children's gente life. não ensina o verdadeiro caminho If para os you nossos or if you filhos. don't teach the truth to your kids. Porque há uma diferença entre mostrar o caminho, Because there's a ensinar o difference caminho of just showing e them or andar teaching junto them no caminho. or walking together with them Porque in o a que way. Deus quer de nós homens And this is what God wants é from que a us gente men, esteja junto no that we caminho. can be together on the path with our children. Não só mostrando o caminho, Not just pointing or showing, mas caminhando junto. but walking alongside them. Jó, por mais riqueza que teve, Job, even though he was so rich, pelo maior legado que ele poderia deixar para os seus for the filhos, biggest thing he could have given to his kids, o maior legado que ele deixou na vida dos seus filhos, the biggest inheritance that he gave é que ele era um homem reto, is that he was a man that was upright. é que ele era um homem íntegro, That he was a man who was blameless. é que ele era um homem temente a That he was Deus, a man who feared God. e que ele era um homem que se desviava do And mal. that he was a man who shunned evil. Qual é o legado que você quer deixar na vida dos What's seus the filhos? inheritance you want to give to your kids? Qual é o legado que você quer deixar na vida dos seus filhos? What's the gift you want to give to your kids? Será que é só riquezas? Just riches? Será que é só bens materiais? Just goods that are materialistic? Ou um legado de fé Or a gift of faith? de um homem reto, Of a man who was upright, íntegro, blameless, temente a Deus, who feared God, que se desviava do mal? who shunned evil? Você tem sido um homem reto? Have you been a man who's been upright? E não tem como a gente ser um homem reto, íntegro, There's no way to be a man who's upright and blameless, se desviar do mal, who shunned evil, se a gente não teme a Deus. if you do not fear God. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Because the Hallelujah. principle of wisdom is fear. E o maior legado que eu e você podemos deixar para os nossos And the filhos biggest legacy you can leave for your kids é que nós tememos a Deus is acima that de we todas can as fear God. coisas. Jó era um homem rico. Job was a rich man. E você já viu um homem rico desocupado? Have you already seen a rich man disoccupied? Você já viu um homem rico desocupado, irmão? Have you seen a rich man disoccupied? Olha o que a Bíblia diz sobre Jó. Acompanha comigo. Deixa sua Bíblia aberta. Leave your Bible open. Follow me on what the Bible says about Job. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, que desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado, olha só o tanto que esse homem era ocupado, irmãos. O seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos seus servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. I want you guys to look at how occupied this man was. In verse 3 it says that, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the east. Ele era um homem muito ocupado, irmão. He was a man that was very occupied. Ele tinha muitas coisas para He fazer, had a lot of things to do.
Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz But the word of God says que ele tinha 10 filhos para cuidar. that he had also 10 kids to take care of. Não era só um ou dois. It wasn't just one or Ele two. tinha 10 filhos. He had 10. E o que ele mais preocupava na sua caminhada com Deus And on his walk with God, the thing that he was most worried about era de cuidar da sua família, was to take care of his family, era de cuidar dos seus filhos. was to take care of his children. Não adianta se você está cuidando do seu It business. doesn't matter if you're taking care of your business Não well. adianta se você está falando que está trabalhando demais para It trazer doesn't providência matter do if seu you're lar. working a whole bunch of hours to provide for your family. Se você não está cuidando daquilo que é o principal que Deus If you confiou aren't para taking care você. of the principal thing that God has entrusted to you. Não adianta você falar que você está correndo para lá, para cá, It para doesn't lá, matter para if you say cá. you're running everywhere. Se você não está cuidando do principal, If you aren't taking care of the most que é principal a thing that família God que gave Deus te you, deu, which is the family que é that os He filhos entrusted que Deus te you, deu, which is the children that que é os He filhos gave que you, Deus te confiou. which is the children that God trusted in you. Não adianta nada, irmãos, It doesn't matter, porque tudo vai passar, because everything is going to toda a pass. riqueza vai passar. All the riches will E go. quem já viu aqui herança acabar? And who has already seen inheritance go away? Herança acaba, irmão, Inheritance goes away, mas a essência não acaba, irmão. but the essence that does not Isso é a go away, essência que você transmite para o seu this filho. essence that you E pass to your você vai kid, transferir para os seus filhos and jovens. that their kids will pass to their kids. For de homem reto, It was to be of a man who's temente a upright, Deus, who feared God, who íntegro. was blameless. Essa essência nunca vai sair de dentro de This is você. the essence that will never leave you or your kids. E ela vai passar de geração para And it geração. will pass down from generation to generation. Amém, irmãos? Amen? Não adianta tanta correria It doesn't matter if you're running from one place se to a gente não another. está cuidando daquilo que é o principal. If you aren't taking care of what God has entrusted to you, Os nossos filhos e a nossa família. our family and our children. Jó cuidava daquilo que era principal. Job took care of what was a principle in E his por life. mais que ele tinha tanta preocupação com tantas coisas, And even though he had so many occupations to take care of, ele cuidava daquilo que era principal. took care of what was most important. Porque olha o que a Bíblia diz. Because look at what the Bible says. E esse foi o legado que Jó deixou, irmão. And this is the legacy that Job left. Versículo 4. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e a beberem com eles. His sons used to hold feasts in their homes on their birthdays, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. Tinha tanto trabalho, irmão. There was so much work to be done. Mas a Bíblia diz que ele reunia a But the família, Bible says that he would unite with his que ele family sentava often. na mesa, They would sit at the table. que ele comia com os They filhos. would eat with his children. Irmãos, quanta disfunção nós temos visto no meio das famílias, irmão. How much dysfunction have we seen in families? Quantas famílias têm sido roubadas pelo inimigo da nossa fé? How many families have been robbed by the enemy of our faith? Porque o homem da casa não está presente, irmão. Because the man of the home is not present. E sempre vai ser a nossa responsabilidade de And homens it's always going to be our responsibility as men cuidar da nossa casa e da to nossa take família. care of our family, of our home. E se tudo der certo, irmão, And if everything goes right, glória a Deus. glory to God. E se tudo der errado, irmãos, Everything goes wrong. é culpa sua. It's our fault. É culpa nossa, homens. It's our fault as men. Você entende isso ou não? Do you guys understand this? Porque a responsabilidade é nossa. Because the responsibility is ours. Ontem a gente estava lá no nosso churrasco com os homens. Yesterday we were at our men's reunion, E a gente falou muito sobre isso. and we talked a lot about this. O Real trouxe uma palavra forte para nós. The Will brought a strong word for A us. responsabilidade do resgatador é nossa. The irmão. responsibility of the Redeemer is Somos ours. responsáveis por resgatar os nossos We're filhos. responsible for redeeming Resgatar a nossa our família. children, our families. A responsabilidade é nossa. The responsibility is ours. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, When we look lá at the dos nossos Old Testament, primeiros pais na fé, To our first founding fathers in Adão e faith, Eva. Adam and Eve. E quando Eva é tragada pela serpente, When Eve is tricked by the serpent, você já parou para pensar onde que estava o Adão? have you stopped and thought about where was Adam?
É muito simples, a gente fácil a gente culpar Eva. And it's super easy to just throw the blame on Eve. E a gente até brinca, quando eu chegar no céu eu vou pegar Eva. And we even play and say, when I get to heaven, Mas I'm gonna see cadê o Eve. Adão que não estava cuidando da But Eva? where was Quando a Adam that was serpente not estava taking falando na care of cabeça Eve when the dele? serpent was speaking to her? Isso aí. O Adão não tinha assumido a responsabilidade. Adam didn't assume his Porque responsibility Deus tinha dado uma ordem para Adão. because God had given order to Adam. Olha lá tudo lá, ó, as árvores, Look at os everything. frutos. The fruits, the Mas trees. desse fruto aqui você não But this come. fruit you cannot eat. Porque se você comer, você Because vai if you morrer. eat, you will die. E o Adão, em vez de cuidar daquilo lá, And Adam, instead of taking care of it, ficou boiando, né, irmão? was just around hanging out. Isso aí existe mesmo? He was naming the animals. Não estava prestando atenção. He wasn't paying attention. Amém, irmãos? Amen? A responsabilidade é The nossa. responsibility is Se ours. der certo, a responsabilidade é nossa, homem. If it goes right, the Se der errado, responsibility a is culpa é ours. sua. If it goes wrong, E the não responsibility is transmite a ours. culpa para sua mulher ou You para outra cannot pessoa. transfer the responsibility to Porque- your wife or to someone else. Deus ia ter com um Adão na viração do dia. Because God would even go to Adam in the changing of days. Mas quando o pecado entrou na humanidade ali, But when sin entered into humanity, o Adão escondeu, irmão. Adam hid. Ele escondeu, He hid. envergonhado. He was shameful. E quando Deus vai falar com Adão, sabe o que o And Adão when fala? God goes to speak to Adam, you know what Adam says? Uai, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. It was the woman that you gave me. Ele transferiu a culpa, irmão. He transferred the accusation to God. Tem um tanto de pais transferindo a responsabilidade, irmão. There's so many fathers transferring the responsibilities Daquilo que é a nossa responsabilidade. of our responsibility, Daquilo que são as nossas culpas. of the things that are our fault. E que a gente precisa ser homem para assumir. So we need to be a E esse é man. o nosso desafio como homens, irmãos. This is our challenge as Assumir a men, nossa responsabilidade to gather our responsibility de criar os nossos filhos, of creating our children, de ensinar os nossos of filhos, teaching them and de bringing them colocar up, os nossos filhos na mesa, irmão, of putting them at the table. de investir. A gente não gasta tempo com You filho, know, nowadays men don't really a waste gente time investe, teaching. irmãos. A gente investe o But nosso we need to tempo com teach our nossos time and filhos. invest our time in teaching our kids. A gente senta na mesa, We need to sit at the table a as gente Job did. compartilha o nosso coração, We need to share our heart with a them. gente compartilha o mais importante que é a nossa fé. We need to share what's most important, which is our faith. A gente vive uma geração, irmão, We live in a generation today onde a gente está criando os nossos filhos para ser um bom médico, where we are creating our children to be good doctors, para ser um bom empreendedor, to be a good lawyer, para ser um homem rico, to be a rich person, mas a gente não cria os nossos filhos para But we're ser um not homem de Deus, raising irmão. up our children to be people of E God. o nosso desafio, irmãos, And our é challenge colocar no nosso coração to put in our heart a semente do homem de Deus. is to put a seed in our heart of being a man of Foi o God. que Jó fez. And this is what Job did. Foi o que Jó fez. This is what Job did. Foi o que Jó fez. And this is what Job did. Compartilhava a sua fé. He would share his faith. O seu testemunho era de um homem reto. His testimony was a testimony of a man who's upright, Íntegro. blameless, Acima de tudo, and above all, temente a Deus, someone who feared God que se desviava do mal. and who shunned evil. Você tem compartilhado com seus filhos. What have you shared with your kids? Porque a gente cria os nossos filhos para ser os melhores e mais ricos. Because we bring up our kids to be the best and the richest, Mas ninguém vê ninguém criando para ser um filho missionário. but we don't see anyone raising up the children to be a missionary. Ninguém cria um filho para ser um filho pastor, enviar para o No campo, one brings up a child to be a pastor, para compartilhar a sua fé. to share his faith. Os desafios são muitos, irmãos. There's a lot of challenges out there. Esses são os nossos desafios como pai, amém? And these are our challenges as fathers. Mais do que criar filhos para ser bem-sucedidos em várias áreas. To raise up children to be successful in all areas. Criar os nossos filhos para aprender a amar a Deus. But to create our children to love God. E ser pai é um desafio. To be a father is a challenge. Eles falam que é igual ao videogame, né? They say it's just like a video game.
E eu não gosto de videogame. And I don't like video games. Não mesmo. I really don't. Nunca gostei. I never did. Mas eu sei como é que é. But I know how it is. Você passa uma fase e vem uma fase pior. You go through a phase and the next phase is even harder. Já viu isso ou não? Have you already seen that? O jogo não é assim? Games are like that, E right? o pai parece que é de jeito. And the life of a father, it seems that Agora way. parou de ser bebê, de cagar, de fazer sujeira. Now he stopped being a baby, pooping and making a mess. Aí começa a andar e cair. And now they start to walk and they Aí fall. tropeça, bate a testa. They fall, they hit Aquele their galo head. na testa, quem já viu? Who's seen this? Aí passou, começou agora, tá aborrecente. And now they're in the next phase. Piorou. Hã? Piorou. Piorou. And it got worse. Piorou, irmão. It got worse. Aborrecente. It got worse. They're more conscious. É desafio atrás de desafio. It's a challenge after a E a gente challenge. tem que pedir sabedoria de Deus. We need to ask wisdom from A gente God. tem que pedir graça de We Deus. need to ask for grace Para que Deus nos dê sabedoria para a gente continuar. so that God may give us wisdom so that we may Eu continue. lembro uma fase que eu enfrentei com a Ana Júlia, foi que um dia ela chegou lá, tudo de preto. I remember a phase where I fought a lot with E ela Julia falou when que she ela ia got ser home emo. and she was wearing all black and that she was going to be emo. Rapaz, emo? Emo? What is that? E aí ela entrou nessa, né? And that's what she said. Aí de vez em quando eu dava uma blitz no celular dela. And sometimes I would go through her Aí de phone vez em quando eu achava o celular dela e eu falava, uai, essa aqui não é a Ana Júlia, não. and then I would say, Não I é get a a filha que phone eu conheço. and I'll say, this is not the daughter that I Aí know. sabe o que eu pegava? Eu fazia, And you irmão? know what I would get? Agora você vai escrever a Bíblia. And I'll Aí ela say, começava a escrever a Bíblia e transcrevia a Bíblia inteira, irmão. and then I would start writing the Bible and E ela fala que eu fui translating. mais duro com ela do que com os outros. And I gave it to her, and she says that I was a lot Do que com o harder João Lucas, do on que com o João her Pedro. than I was with my other children. Mas tudo de Deus que está no meu coração hoje. But everything from Eu God sei that's in que my está no heart, coração da Ana Júlia. I know it's E also eu sou muito in grato a Julia's Deus heart. por isso. And I'm really Ela é uma happy menina de with God Deus, because irmãos, of muito that. melhor que eu. Because she is a woman of God a lot Muito better than melhor I que am. A lot better than I Mas am. eu tive que sentar com ela e But I falar, had to sit down Ana with Júlia, her. essa não é And I você. said, Julia, this O que is você está not you. arrumando, Ana Júlia? What are you doing? Pega o livro de 1 João, Ana Júlia, eu lembro Get- até hoje. get the E de book, vez em quando eu 1 John. pego o João Lucas também. Get the book, 1 John. E começa a ler. E And fala pra start mim o que to está read. acontecendo nesse livro aqui. And tell me what's happening in Fala this, sobre in this pecado. book. Tell Sobre me your sin. que aquele que continua pecando não conhece a This Deus. is the one who continues to sin, does not know God. Um dia Ana Júlia chegou em mim, And one day she came to me no quarto, chorando. in the room crying. Ela falou assim, Juninho, And she said, Juninho, eu ouvi a voz de Deus. I heard the voice of God. É verdade o que você fala. It's true what you speak of. E a vida dela mudou, irmãos. And her life changed. Daquele dia pra lá, From that day on, tudo mudou na vida do Júnior. everything changed in her Ela life. mudou as roupas, She changed her o clothes, jeito de ser. the way she held herself. Deus mudou a vida do Júnior. God transformed her life. Deus transformou a vida do Júnior. God transformed her life. Então a vida do pai é um videogame. So the life of a father is like a Aí video game. passou, né? You know, one phase will go, Mudou de fase, né? one phase will pass. Chegou o Gustavo, né? Now then, Pra Gustavo casar com minha filha. came. A phase. Oh, A Deus. man wanted to marry my daughter. É benção, né, Gustavo? Deu sorte. Eu falo que eu dei sorte. Deu sorte depois daquele dia que vocês são tudo suado lá na porta da minha casa, lá 5 graus no Bernardo. Falou que queria namorar. He came to my house in the piping hot heat and says, I Rapaz, want então to senta date aí, your vamos daughter. conversar então. And I said, let's sit down and let's talk. Começar namoro não tá na Bíblia. Well, just starting off in the Vai Bible, começar dating ele doesn't pegou e exist. falou assim, ó, mas como assim, você não namorou não? And it's like, well, what do you mean by that? You didn't date as well? Aí no final deu certo. So at the end, it came out right. Entreguei a Ana Júlia para um homem de Deus. Que nos está I gave my daughter to a man of God. E esse é o nosso desafio. And this is né? our Eu fico challenge. O Glauber entregando a gente, esse menino bonito aqui, né? Thank you. Are you gonna translate? No. Não, vai traduzir, mano. O Glauber Glauber entregando. handed over his daughter to a man who's beautiful. É desafio, mano. It's a challenge. É um grande desafio. It's a huge challenge. Então ser pai é uma bênção. So to be a father is to be Mas é a um grande blessing, desafio. but it's a big challenge. É um grande desafio.
It is a big challenge. Cada dia é uma fase. Every day it's a different Jó se phase. sentava na mesa com seus filhos. Job used to sit at the table with his Por mais que children. era um homem tão ocupado, And as a man that was so ele investia occupied, tempo com a sua he família. invested time in his family. Ele santificava os seus He, filhos. he sanctified his children. Versículo 5. Sucedia, pois, quem achou comigo aí? Verse 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. When a period of feasting had run its course, Job would arrange for them to be purified. Early in the morning he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. Amém, irmãos? Amen? Jó santificava os seus filhos. Job would sanctify his children. Jó acordava na madrugada Job would wake up early in the morning para orar to go pray e para oferecer and sacrifícios. to offer sacrifices. Se porventura, For Deus, just in case os meus filhos pecaram, my children have sinned. ele acordava de madrugada He para would wake up oferecer early in the morning to sacrifícios, offer sacrifices, para orar pelos seus filhos to go pray for them, e para santificar os seus filhos and em to oração. sanctify them. Amém, meus irmãos? Amen? Esse é o nosso desafio, This is irmão. our challenge. Orar pelos nossos To go filhos, pray for our children. santificar a vida dos nossos To filhos, sanctify the lives of our entregar children. os nossos filhos To para o give nosso over Pai, irmãos. Porque tem um Our Pai que é kids perfeito. to our Father who is E perfect. aí, se a gente erra, And then if we o fail, nosso Pai que é perfeito, our Father who is Ele perfect, vai cuidar dos He nossos will filhos, take care irmãos. of our children. Porque nós somos passivos de erro. Because we are susceptible to failing. Nós, como pais, nós podemos We, errar. as fathers, will fail. Mas nós temos um Pai que não erra, But we have a Father que who não will never falha. fail. A gente deve apresentar os nossos filhos na We presença need to desse present our Pai children to this que não Father falha who never e fails. santificar a vida dos nossos And pais, sanctify dos them. nossos filhos, investir tempo na And vida we dos need to nossos invest filhos, time in their entregar os lives, nossos filhos, to give over porque é our children. muito mais do que o nosso amor que nós temos pelos nossos filhos. Because there's something that's even bigger than our love for Deus ama our kids. muito mais os nossos filhos do que nós, irmão. God loves our children more than we love Primeiro them. você tem que entender First, we need to que existe um understand Pai that there's a Father que cuida dos nossos that filhos takes care of e our que nos children deu o privilégio and that gave us the de nós privilege sermos os criadores, of being the creators of these de children. nós amarmos eles. He gave us the privilege of loving them. Então nós somos o Pai que entrega. So we are the Father that gives. E eu lembro muito da vida do João Lucas quando ele nasceu. Eu contei isso aqui no primeiro dia que eu preguei na igreja. And I remember a lot about when João Lucas was born. I preached this the first time O here. testemunho do João Lucas é que ele nasceu morto. His testimony is that he was born dead. Eu tinha vídeo do João Lucas morto. I have a video of him dead, Eu tinha vídeo dele morto, todo preto. all dark. I have a Depois de video. 3 minutos e 30, o João Lucas chorou, irmão. After 3 minutes and 30 seconds after birth, he started crying. Qualquer pessoa que ficar 3 minutos e 30 sem respirar Any estaria num person estado that vegetativo. would be without air for 3 minutes and 30 seconds will be in a vegetable Afetaria state. o cérebro dessa It'll pessoa. affect their brain. Mas o João Lucas, quando ele entrou para a sala de cirurgia, ele passou da hora de nascer. João Lucas, when he entered into the surgery room after birth, E ele entrou em sofrimento fetal. A Lígia foi levada para o TI, para o centro cirúrgico às pressas. he was suffering a lot, and then my wife was sent to the other Eles não hospital. iam fazer o parto do João Lucas naquele dia, já tinha liberado a gente para casa. They weren't going to do the birth that day. They already told us to go home. E aí a Lígia entra pro centro cirúrgico. And Alicia goes into the surgery center. As duas irmãs da igreja entraram junto com ela. And then 2 women from the church entered Uma with her. pastora e
uma enfermeira, one pastor and one nurse. e as irmãs não voltavam. And this woman, they didn't come back. O João Lucas não saía dali. João Lucas never came out. De repente eu olho lá em cima, vem um leito de UTI neonatal. Leito. O quê? Neonatal, PQ. That's for the NICU. I still don't know what that is. That is a bed for the NICU. Okay, I saw a little baby bed coming up for the NICU. NICU? It's like the living unhealthy baby store. E aí? Incubator. Sei mesmo. E aí de repente o João Lucas, as irmãs da igreja saem, The women of the church, they leave the room. entregou o telefone pra mim que ela ia filmar, They gave me my phone saiu vazado, so that I can, record. foi embora. And they left. Eu olhei, ué, cadê, né? And I looked, I was De like, repente saiu o João where'd they Lucas go? And then out of nowhere, I see João Lucas. respirando, não conseguia respirar direito. He wasn't able to breathe As correctly. irmãs lembrou que era crente, depois de 3 minutos e 30. After 3 minutes and 30 seconds, the woman remembered Que ela that they're estava ali só Christians. tecnicamente. They were there just, out of technicalities. E aí, 3 minutos e 30, elas lembrou que era crente e começou a orar. And then after a amount of time, they started praying. Jesus ressuscitou o João Lucas. And Jesus resurrected him. E o João Lucas sai direto pra UTI neonatal. And then João Lucas went up to the NICU. E a médica sai e falou assim, paizinho, agora só depende dele. And the doctor came out and told me now it only depends on him. Eu esperei o João Lucas 9 meses. I waited for him 9 Eu months. sonhei com ele. I dreamed with Eu him. tinha a tela do ultrassom no dia que eu sabia que ele era um homem. I had the ultrasound screen the day I E figured out he aquela was hora a foi man. muito difícil pra mim. And that time was a very difficult time A for me. mulher olhou pra mim e falou, paizinho, And agora the só woman depende said, dele, pai. and say, now only depends on him. Minha irmã me liga, My sister calls me. Júnior, você não crê no Deus que você serve, não? Junior, you don't believe in the God that you serve? Eu falei, eu creio, cara. And I said, I believe. Se ele quiser levar o João Lucas hoje, ele continua sendo Deus. If he wants to take João Lucas today, he's still going to be my God. No outro dia, o João Lucas, And the other day, no outro dia eu chegava lá, a I mulher got só there. falava pra ele, paizinho, só depende dele. and the girl would say, Father, it only Mas depends naquela on him. noite, irmãos, But that night, eu fui pra minha casa muito mal. I went to my home very sick, E eu orei a Deus. and I prayed. Eu falei, Deus, I said, God, eu amo demais o João Lucas. I love this boy so much, Mas eu queria muito criar ele. but I would like to raise him. Mas em primeiro lugar, Deus, But first, eu sei que o Senhor ama o João Lucas muito mais do que eu. I know that you love him a lot more than I E do, eu entrego ele pro Senhor. and I give him to you. E seja feita a sua vontade. So your will be done. Tá aí o João Lucas. And there he is. Ele é um ano adiantado na escola, ele era. Agora que voltar ele um ano. Now he used to be a year ahead in school, but now because of the move, Ele é um milagre. but he is a miracle. E toda vez que ele começa a maquiar pros lados, And every time he starts to fazer cagada, irmão. go, and mess up, Cagada. Eu falo pra ele, você lembra de onde você saiu? And I remind him, do you remember where you came from? Você lembra que Deus te ressuscitou? Do you remember that God resurrected you? E será que foi à toa que Deus fez isso? Do you think it was because of these mess ups that he did that? E o meu desafio é fazer o João Lucas um homem de Deus. And my challenge is that I need to make Assim him a como o meu man of desafio God. é fazer o João Pedro um homem de Deus. Just like I need to make my other Tá no son a man Brasil. of God who is in Brazil, E que fez muita cagada por muito tempo. who had messed up a lot for a long time. Mas eu sei que tem uma semente de Deus. But I know that there's a seed of De um God, homem que tenta andar com Deus. of a man who fears God, Que faz muito para poder ser who reto, does a lot to be íntegro blameless, e temente a upright, Deus. and fearing. E esse é o maior desafio da minha vida, And this is irmão. my biggest challenge in my Transmitir life, aquilo que Deus me deu. to transmit what God Aquilo que gave Deus me. confiou na minha The thing vida. that God has E esse é o maior confined in desafio me. da sua vida, meu irmão. And this is going to be our biggest Transmitir o que challenge. Deus te deu, o To que transmit Deus te the confiou, thing that o God que has Deus trusted fez na to sua us. vida. To transmit the thing God has done in our Não é life. sobre riqueza. It's not about riches. Não é sobre ser o melhor lá It's not fora. about being the best É ser um outside. homem temente a Deus. It's to be about a man who fears Um God. homem que ama a Deus acima de todas A as man who coisas. loves God above all Esse é o else. nosso desafio como pai. This is our Esse é o challenge as a desafio father. seu para criar seu filho, Cristo. This is your challenge when you create children.
Amém? É o seu desafio, It's gay. going to be your O challenge. seu filho vai temer a Deus. That your child Vai may amar a also Deus love acima de God. todas as coisas. Esse Above é o nosso all else. desafio como homens. This is meus our irmãos. challenge as men. E a fase vai mudar, Phases Vai ser are going to difícil, go. It's going to be mas vai dar difficult, certo. but it's going to go all right. Porque se você teme a Deus, Because if you fear God, isso vai transmitir para this will gerações. transmit to the next De generation, geração em geração. from generation to generation. Esse é o nosso desafio. This is our challenge. Feliz Dia dos Pais. Happy Father's Day. Feliz Dia dos Pais. Happy Father's Day. Vamos orar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Como eu disse, irmãos, And as I said, eu sei que seu pai falou com você. Como eu já falei com o João Lucas. I know your father has already told you, just as I have spoken to João Lucas. Eu sei que seu pai falou com você. I know your dad has already talked to E you, ele vai falhar. and he will Mas é o fail. que a pastora Silvana falou no começo. But as Pastor Siu has already said, Continua honrando. continue to honor. Continua honrando. Continue to honor. Porque nós temos um exemplo de um pai perfeito, Because we have an irmão. example of a perfect E o father. pai, ele pegou o filho dele. Eu não And tive the coragem de perfect fazer father isso, irmão. got his son, something that I would not Mas have the o pai courage to fez do. But isso, the irmão. father did this. Ele pegou o filho dele He lá. got his own son. E ele enviou o filho dele para morrer, And he irmão. gave him Para que over eu to e die. você tornássemos filhos de So that Deus, me irmão. and you can turn into children. Você tem um pai perfeito. We have a perfect Não father. importa se seu pai errou. It doesn't matter if your Não father importa has se seu failed. pai falhou. It doesn't matter O if your seu father has pai é failed. perfeito. There's a father in heaven who E is ele deu perfect. a perfeição para morrer And he por você. gave perfection to die for you. Então, às vezes, hoje, meus So, a irmãos, lot é of the dia de times, você liberar perdão pro seu pai. irmão. Today is the day to give forgiveness to your Porque Deus father. quer curar a gente, irmão. Because God wants to heal us. Meu pai errou demais comigo. My irmão. father messed up Errou so muito much. comigo, irmão. So much. Mas eu continuei honrando meu But I pai. continue to honor him. Quando eu entendi que eu precisava honrar. Because when I understood that I need to O honor testemunho do him. pastor Glauber, que sofreu Glauber's muito com o pai testimony, dele, irmãos. who Mas suffered que a lot by his continuou father's honrando hand. o pai But dele. he's someone that continued to honor his father. Assim Deus quer isso de nós, irmão. Just like that, God wants from us. Continua honrando. So continue to honor. Continua amando seu pai. Continue to love your father. Porque acima de tudo você tem um pai perfeito que Because te above ama. all else, you have a father that's cuida de perfect, você. that loves you and takes care of you. Amém, meus irmãos. Abraça aí, irmãos. Abraça aquele que você acha que precisa de um abraço. You guys can hug whoever you think needs a hug. Aquele que você sabe que tem uma dificuldade para perdoar o pai. You can hug the one that you know that has difficulty forgiving their father. Porque Jesus quer curar a gente. Because Jesus wants to heal us. Jesus quer curar a gente. Jesus wants to heal us. Jesus quer curar a gente. Porque a gente tem um pai perfeito. Because we have a perfect father. Não importa se o seu pai falhou. It doesn't matter if your father failed. Doesn't matter, irmãos. Não importa, irmão. It doesn't matter. O seu pai é perfeito. Your father is perfect. Começa a orar aí com Start to Eu pray. sei que Deus está te mostrando com quem você deve orar. Começa a Start to orar. pray. Because I know God is showing you who you need to pray for. Eu sei que Deus está te mostrando com quem você I know God is showing you who you got to pray for. Eu sei. Deus está te mostrando. Começa a orar. Vamos orar. Let's start to pray. Abraça aí, vamos orar. Começa a profetizar a palavra de cura sobre a vida aí. Continue. Start to prophesy words of healing over us. Começa a profetizar a palavra de cura aí. Start to prophesy words of healing. Quando você entender que você foi adotado por um pai When perfeito, you understand that you were adopted by a perfect father, a cura vai chegar no the seu healing coração will come in your heart. como bálsamo derramado. Like a bucket that's being, Como bálsamo like a bucket that's being poured over. Só continua honrando. Just continue to honor. Só continua cuidando. Just continue to take care Pai, of. nós queremos te agradecer por essa manhã na tua Father, we want to presença. be grateful for today. Jesus, não tem nada melhor do que estar na tua presença. Jesus, there's nothing better than being Porque in na your tua presence. presença há cura, Jesus. Because in your presence there's healing. O Senhor proporcionou para nós esse dia hoje. Because you reportioned this for O us Senhor today. conhece cada um daqueles que são seus filhos que o Senhor trouxe. You know every single one of your children that you've brought E here. o Senhor conhece cada marca, And you know every cada single mágoa que está dentro do coração
coração dos seus And you filhos. know every trauma that's in our hearts Mas eu tonight. quero orar ao Senhor Jesus nessa But I manhã. want to pray, E Jesus, pedir que o Pai perfeito derrame bálsamo agora. and I want to pray that the perfect Bálsamo que Father cura. may pour the Bálsamo perfect, que desce como um alívio, como um refresco para a alma. that you may pour this refreshing over our spirits, Um refresco para a alma. this refresher over our spirits. Derrama, Jesus. Pour it over us. Derrama da tua glória sobre esse lugar. Pour your glory over this Derrama da tua place. cura sobre esse lugar. Pour over your healing in this Não é place. sobre quem errou, sobre quem falhou. It's not mas about who é messed up or who got it right. É sobre o Senhor e And o to Pai know, perfeito que o Lord, Senhor é para a and the nossa perfect vida. Father who you are to our life. Nós queremos dizer que nós te amamos, We Jesus. want to say, Jesus, that we love Nós you. queremos dizer que sem o Senhor nós não somos We want nada. to say, Lord, that without you we are Que nós nothing. precisamos muito do Senhor para That nos we curar. need you to heal us. Senhor Deus, que o Senhor nos dê sabedoria como Pai. Lord, they may give us Visita cada Pai aqui nessa wisdom as manhã. fathers. E nos dê sabedoria para cuidar dos They may give us nossos wisdom filhos, to ó take Pai. care of our Nos kids. dê graça. Give us grace. Assim como o Senhor deu sabedoria para Jó, Just foi as you um give homem wisdom que to Job, no final da who sua was vida te a conheceu. man at the end of his Só no life got to final know de you. toda a provação que ele Just at the viu. end of all the testing he saw. Mesmo assim, ele era um homem que But temia a even Deus e then, que he was era a man who reto, feared God. He was a man who was que se upright, desviava do mal who shunned e evil, que ensinou isso para os seus and filhos. that taught this to his kids. Assim nós queremos ser também. Lord, this is our example. Homens que ensinam os nossos filhos, Men who teach que their investem children, tempo nos nossos who filhos. invest time into their children. Assim nós queremos ser também. This is how we want to be. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I'll be held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I see of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I see of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have seen of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so So good. Every breath that I am able, I see of the goodness of God. One more time. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I see of the goodness of God. Amém, Deus, amém, Senhor. Nós agradecemos por essa palavra, agradecemos. Thank you, Lord, for this word. Por tudo que o Senhor tem feito. For everything you've done for us. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha reatar famílias, venha reatar laços. They may bring together families. Em nome de Jesus, nós Em nome de clamamos
nós clamamos a Ti e colocamos, Senhor, We cry out, God, as nossas casas diante de Ti, Deus. Em o nome de Jesus, Deus. in the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Repreendemos todo o mal. We rebuke any evil Em nome de Jesus. Porque o diabo, ele quer destruir because the devil, he wants to destroy as famílias. families. Em nome de In Jesus. the name of Jesus, Eu e minha casa serviremos ao Senhor. me and my house, we serve the Lord. Aleluia. Aleluia. Você pode tomar seu assento, eu estou quase encerrando You já. may be seated. We're almost finishing up. Can you guys open up with me to 2 Corinthians chapter 9, verse 7? Se você pode rapidamente abrir comigo a 2 Coríntios 9, 7. What a powerful service today. Foi um lindo culto essa manhã. For all the fathers here, I pray that you may keep this word in your hearts. Para todos os pais que estão aqui, eu oro que você continue a ter essa palavra no seu coração. Or those who dream of being a father, Ou você que tem o sonho de ser um pai. to be able to assume the responsibility. Para você assumir a responsabilidade. Not to transmit any generational traumas that were passed down to you, Não para transmitir traumas geracionais que foi passado para você. but that you may be the salt of the fathers in your lineage. Mas que você possa ser o sal dos pais da sua linhagem. In the name of No Jesus. nome de Jesus. Each of you should give what you've decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. E cada um dá a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amen, church. I'm going to keep it short. Eu vou deixar bem curto. We have our digital ways to give on the screen. Nós temos o jeito de dar ofertas e dízimos na tela. If anyone needs an envelope, just raise your hands. Se você precisa de um envelope, levanta sua mão. And yeah, can you give envelopes? Right there. Oh, no, right. They're in the front. You guys can come grab some envelopes. And our Zelle for anyone that needs it Nosso is Zé é churchimmersion@gmail.com. isso, churchimmersion@gmail.com. You guys can feel free to put it back in the basket. Aleluia, Deus. I've got a friend closer than brother. There is no judgment. Oh, how he loves me. I've got a friend. He's my strength. He's my portion. With me in the valley, with me in the fire, with me in the storm. Let all my life testify, hallelujah. Oh, praise my soul. God really loves us, yes He does. God really loves us.
name of Jesus, I just want to thank everyone who offered. Lord, I pray that you may bless them more and more, God, that your will may be done in our lives, God. In the mighty name of Jesus, Lord, they may use whatever was given to you, God. Use it for your kingdom, God. Use it to kingdom expansion, God, to allow us to reach the lost, that we may just be used by you, God, for these tithes and offerings, God, to let your will be done, Lord. In the mighty name of Jesus, I pray. Go like this with your hands. The Lord face you. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça, The peace be with you. a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam Everyone says, amém. Amen. Glória a Deus.